Salmo 103. Com que frequência os santos na Escócia cantaram este salmo em dias em que celebravam a ceia do Senhor? E assim ficou especialmente conhecido em nossa terra. Está também conectado com um caso notável nos dias de John Knox. Elizabeth Abson, uma mulher que assistiu sua pregação, porque ele, mais do que outros, abriu mais plenamente a fonte das misericórdias de Deus. Foi levada a Cristo e a descansar ao ouvir este salmo. Após suportar tal agonia de alma, que disse concernente a dores torturantes em seu corpo, 1000 anos deste tormento, e ainda 10 vezes mais, não podem ser comparados a 15 minutos da angústia da minha alma. Ela pediu para ouvir este salmo novamente antes de partir. Foi ao recebê-lo que minha alma angustiada experimentou pela primeira vez a misericórdia de Deus, que é agora mais doce para mim do que se todos os reinos da terra me fossem dados como posse. Andrew Abona. Versículo 1. E tudo que é em mim bendiga ao seu santo nome. Louvores indecisos, mal concebidos, ininteligentes, não são os louvores que deveríamos prestar ao nosso amável Senhor. Se a lei de justiça exigisse todo o nosso coração, nossa alma e mente para o Criador, muito mais a lei de gratidão apresenta uma alegação compreensiva para que todo o nosso ser preste homenagem ao Deus da graça. Charles Haddon Spurgeon. Deixe que sua consciência bendiga o Senhor com fidelidade invariável. Que o seu julgamento o bendiga com meditações puras e santas. Deixe que suas afeições o louvem amando tudo o que ele ama. Que os seus desejos o bendigam, buscando somente a sua glória. Que a sua memória o bendiga, não se esquecendo de nenhum de seus benefícios. Que os seus pensamentos o bendigam, meditando em suas excelências. Que sua esperança o louve, ansiando e buscando a glória que será revelada. Que todos os seus sentidos o bendigam, entregando a ele sua fidelidade. Todas as suas palavras pronunciando verdade e todos os seus atos pela integridade neles contida. John Stevenson. Versículo 1 e 2. O poço raramente está tão cheio a ponto de a água fluir logo no primeiro bombeamento. Nem o coração é comumente tão espiritual após nossas conversas mundanas, ainda que com extrema cautela. Muito menos quando de certa forma exageramos, a ponto de derramar-se livremente no seio de Deus sem que haja algo que o eleve. Sim, geralmente as fontes de graça estão tão escassas que o simples bombear não trará o coração até um estado de oração, mas se deve derramar argumentos na alma antes que as afeições surjam. William Gurnall. Versículo 1 ao 3. Se houver paixões em minha alma, e paixões, Senhor, há, que estejam todas sob o teu controle, meu gracioso Senhor, para ti. William J. Versículo 2. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Lembre-se de como o rei persa, quando não conseguia dormir, lia as crônicas do império e descobriu que alguém tinha salvado a sua vida. Nunca tinha sido recompensado. Rapidamente o rei o honrou. O Senhor nos salvou com grande salvação. Não lhe oferecemos nenhuma retribuição. O título de ingrato é um dos mais vergonhosos que o homem pode carregar. Certamente, não podemos nos contentar em correr o risco de obter tal estigma. Acordemos então e com intenso entusiasmo bendigamos a Jeová. Versículo 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Aqui Davi começa sua lista de bênçãos recebidas, que ele ensaia como temas e argumentos para louvor. Ele seleciona algumas das parábolas, das pérolas mais belas do porta-joias do amor divino. Costura-as no fio da memória e as suspende no pescoço da gratidão. Charles Haddon Spurgeon. Neste amável e bem conhecido salmo,
Temos grande plenitude de expressão no que diz respeito ao assunto vital da redenção. Quem perdoa todas as tuas iniquidades? Não são algumas ou muitas das iniquidades. Isto nunca seria suficiente. Se, porém, a mais ínfima das iniquidades em pensamento, palavra ou ação fosse deixada sem perdão, seríamos tão maus, estaríamos tão longe de Deus, tão inadequados para o céu, tão expostos ao inferno, como se todo o peso de nossos pecados ainda estivesse sobre nós. Que o leitor pondere sobre isto intimamente. Também não diz quem perdoa tuas iniquidades prévias à conversão. Não há tal conceito nas Escrituras. Quando Deus perdoa, Ele perdoa como Ele mesmo é. A fonte, o canal, o poder e o padrão de perdão são todos divinos. Quando Deus cancela os pecados de um homem, Ele o faz conforme a medida em que Cristo carregou esses pecados. Agora, Cristo não carregou somente alguns ou muitos dos pecados do cristão. Ele os carregou todos e, portanto, Deus perdoa todos. O perdão de Deus se estende à amplitude da expiação de Cristo, e a expiação de Cristo estende-se à amplitude de todos os pecados do cristão, passados, presentes e futuros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Novas e velhas coisas. Quem sara todas as tuas enfermidades. Nele há apenas o bem, em mim apenas o mal. Mas meu mal, sua bondade atrai, e ainda sou por ele amado. Deus dá eficácia ao medicamento para o corpo e a sua graça santifica a alma. Espiritualmente estamos a cada dia sob o seu cuidado e ele nos visita, como o cirurgião o faz com seu paciente, curando ainda, pois essa é a palavra exata, todas as doenças conforme surgem. Nenhuma doença da alma malogra sua habilidade. Ele as cura todas e assim ele fará até que o último traço de mácula tenha desaparecido de nossa natureza. As duas palavras todas deste versículo são razões complementares para que tudo o que temos em nosso interior louve ao Senhor. Charles Haddon Spurgeon. Em uma das prisões de certo país havia um homem que tinha cometido alta traição. Ele foi julgado por este crime no tempo devido e, sendo considerado culpado, foi condenado à morte. Mas mais do que isto, ele fora afligido por uma doença que geralmente é mortal. Agora, podemos dizer verdadeiramente que este homem está morto duplamente, que a sua vida foi executada 2 vezes. As leis deste país o pronunciaram culpado e condenado à morte, e, portanto, sua vida é executada uma vez pelas leis de seu país, e caso não tivesse morrido dessa forma, deveria morrer de sua doença. Ele, portanto, é executado 2 vezes. Agora suponha que o soberano deste país decidisse salvar a vida desse prisioneiro. Poderia tê-lo feito? Ele poderia, de fato, ter retirado a pena da lei, poderia dar-lhe perdão gratuito e assim restaurar a vida tão certamente quanto fora antes condenada pela justa sentença da lei. Mas, a menos que ele pudesse também evitar um médico que pudesse curar o homem de sua doença, não o livraria desta morte, e seu perdão apenas alongaria por algumas semanas ou meses uma existência miserável. E se essa doença não fosse apenas mortal, mas infecciosa, propensa a espalhar-se pela respiração do paciente e contagiosa, sendo possível de espalhar-se pelo toque do paciente ou de suas roupas, então seria perigoso que outros se aproximassem dele. E a menos que ele fosse curado completa e inteiramente, o homem, ainda que perdoado, ainda seria um detento apto somente para a casa de isolamento e não poderia ser recebido nas casas dos saudáveis. Vocês já viram um caso como este, irmãos? Talvez estejam neste exato momento sentados ao lado de alguém passando pela mesma situação. Sim. E talvez vocês mesmos estejam passando por esta situação. Talvez, eu diria. Eu devo dizer que você está neste caso. A menos que você seja real e verdadeiramente um cristão, alguém que crê em Jesus Cristo. W. Weldon
Champneus. O corpo vivencia as consequências melancólicas da transgressão de Adão e está sujeito a muitas enfermidades, mas a alma está sujeita a tantas quantas. O que é o orgulho, senão a insanidade? O que é a ira, senão uma febre? O que é a avareza, senão um edema? O que é a luxúria, senão uma lepra? O que é o ócio, senão uma paralisia moribunda? Talvez haja doenças espirituais semelhantes a todas as do corpo. George Orwell. Não seria um rosto monstruoso aquele em que o azul que deveria estar nas veias esteja nos lábios, o rubor que deveria estar nas bochechas, no nariz, os cabelos que deveriam crescer na cabeça agora no rosto? E não seriam, né, as necessidades da nossa alma ofensivas aos olhos de Deus, se temos tristezas emergindo em lugar da alegria e a alegria em lugar da tristeza? Nós amamos o que deveríamos odiar e odiamos o que deveríamos amar. Tememos onde não há temor e esquecemos o temor onde ali deveria haver. E todas as nossas afeições erram seu objetivo ou excedem sua medida devida. Thomas Fuller. Versículo 4. Te coroa de graça e misericórdia. Nosso pecado nos privou de todas as nossas honras. Um confisco de bens foi emitido contra nós, traidores. Mas ele que removeu a sentença de morte, nos redimindo da destruição, restaura mais do que todas as nossas antigas honras, coroando-nos de novo. Deus nos coroará e nós não o coroaremos. Eleve-se, minha alma, e lance sua coroa aos seus pés. E em reverência modesta adore-o. Aquele que tão grandemente o exaltou ao ponto de elevá-lo do monturo para a convivência entre príncipes. Charles Haddon Spurgeon. Acredito que não consiga fazer algo melhor do que contar-lhes sobre um pequeno incidente que ocorreu na minha cidade natal, Stirling. Os operários estavam dinamitando a rocha do castelo, próximo de seus limites, com uma travessa que tem contato aberto com a rua. O estopim foi colocado e aceso. Momentaneamente esperou-se uma explosão. Repentinamente, troteando ao redor do grande muro do rochedo, veio uma pequena criança indo em direção ao local onde o fósforo queimava. Os homens gritaram, isso foi misericórdia, e por seu terror ao gritar, alertaram e desconcertaram a pobre criatura. Neste momento a mãe surgiu e rapidamente percebeu o perigo. Abriu seus braços e clamou de seu coração, vem aqui, minha querida. Isto foi misericórdia eterna. Instantaneamente, com avidez, pés tamborilando, pequenos braços abertos para os braços da mãe, olhos cheios de lágrimas respondendo aos olhos da mãe, a pequenina correu de volta e para longe dali. Não parou até que fosse apertada no peito de sua mãe. Mananciais de cabelos radiantes caíram sobre ela e lábios corais pressionaram o pálido lábio amedrontado de sua mãe, enquanto o coração materno entregava-se às lágrimas. Por pensar no escape tão arriscado, pois em alguns segundos o bramido da rocha estilhaçada se pronunciou. Alexander B. Grossart, em O Pastor e o Ajudador de Alegria. Versículo 5. Quem farta de bens a tua velhice? Ou antes, satisfazendo sua alma com o bem. Nenhum homem jamais se encheu de satisfação se não for um cristão, e somente o próprio Deus pode satisfazer até mesmo ele, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aquele que sentou-se lamentando com a coruja no último salmo, que voa alto com a águia. O Senhor gera mudanças maravilhosas em nós, e aprendemos com tais experiências a bendizer o seu santo nome. Crescer e nos transformarmos de pardais em águias, deixarmos o deserto do Pelicano para pairarmos entre as estrelas é o suficiente para fazer qualquer homem clamar, bendiga o Senhor, ó minha alma. Charles Haddon Spurgeon. A parte mais bela da vida, o homem carnal rapidamente deixa para trás. O homem espiritual a vê sempre adiante, e como a águia, este último consegue a miúde alçar voo da asa atmosfera ao seu redor para o puro e claro éter, de onde a imagem à distância não.
a realidade inefável, lhe mostra uma alegria mais que terrena? J. J. Van Oosterzen, em O Ano da Salvação, versículo 8. Assas benigno. O bem de que temos necessidade é a benignidade e perdão de nossos pecados, porque temos sido criaturas impuras e impiedosas. Este bem é abundante em Deus. Ali ele é armazenado como as águas no armazém dos mares. Não há fim para os tesouros de sua graça, misericórdia, compaixão, seu perdão. Não há homem estando em necessidade que não escolheria ir à porta de um homem rico em busca de ajuda em vez de ir à porta do homem pobre, se soubesse que o homem rico é tão generoso e propenso a dar como o homem pobre pode ser. John Goodwin, em Ser Cheio do Espírito, Ser Cheio pelo Espírito. Versículo 9. Pela conserva, nem conserva para sempre a sua ira. Ele não guarda rancores. O Senhor não deseja que seu povo abrigue ressentimentos. E, em seu curso de ação, ele lhes concede um grande exemplo. Quando o Senhor castiga o seu filho, ele o faz em sua ira. Ele não é punitivo como um juiz, caso contrário, a sua ira arderia, mas está agindo como um pai e, portanto, após algumas varadas, ele coloca fim à questão e traz seu amado para o seu peito como se nada tivesse acontecido. Ou se a ofensa é profunda demais na natureza do ofensor para ser assim vencida. Ele continua a corrigir, mas nunca deixa de amar, e não permite que a sua ira por seu povo chegue ao próximo mundo, mas recebe o seu filho transgressor em sua glória. Charles Haddon Spurgeon, versículo 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Caso contrário, Israel teria perecido por completo, e nós também. Teríamos há muito tempo sido entregues ao inferno mais profundo. Nós devemos louvar o Senhor pelo que Ele não fez, assim como pelo que Ele criou para nós. Até mesmo o lado negativo merece a nossa gratidão plena de adoração. Até este momento, ainda que em nosso pior estado, jamais sofremos como merecíamos. Nossa sorte diária não foi proporcional àquilo que éramos dignos, mas em medida extremamente diferente de bondade merecida. Não bendiremos ao Senhor? Todo o poder de nosso ser deveria ser rasgado pela angústia. Mas antes estamos todos no deleite da felicidade ideal, e muitos de nós são extremamente favorecidos com alegria interior. Que toda a faculdade, sim, tudo o que há dentro de nós bendiga o seu santo nome. Charles Haddon Spurgeon. Por que então Deus não lida conosco segundo os nossos pecados? Não será porque já o fez por meio de outra pessoa? Outro que tomou os nossos pecados sobre si, sobre quem é dito? Deus o castigou em sua ira? E por que Deus o castigou por nossos pecados? Ó Deus gracioso! Tu és justo demais para se vingares duas vezes pelas mesmas falhas, e, portanto, tendo voltado tua ira feroz sobre ele, tu não a voltarás sobre nós também. Mas tendo recompensado segundo nossas iniquidades, Senhor, agora nos recompensarás segundo teus méritos. Sir R. Baker. Versículo 11. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. O temor piedoso é um dos primeiros produtos da vida divina em nós. É o princípio da sabedoria, contudo, garante plenamente o seu possuidor todos os benefícios da misericórdia divina e é, de fato, aqui e aurures empregado para restabelecer a totalidade da verdadeira religião. Charles Haddon Spurgeon, versículo 12. Quando dista o Oriente do Ocidente, assim, afasta de nós as nossas transgressões. O versículo glorioso. Nenhuma palavra na página inspirada consegue superá-la. O pecado é removido de nós por um milagre de amor. Que carga para ser movida e, contudo, é removida.
para longe, para tão longe, de modo que a distância se torna incalculável. Voe o mais longe quanto a asa da imaginação puder levá-lo, e se você se aventurar pelo espaço até o leste, você estará mais longe do oeste, com todas as batidas de suas asas. Se o pecado for removido para tão longe, poderemos então estar certos de que a fragrância, o rastro, a própria memória do pecado deverá ser completamente removida. Sendo esta a distância desta remoção, não haverá sombra de medo de que o pecado seja trazido de volta. Até o próprio Satanás não conseguiria cumprir tal tarefa. Nossos pecados se foram. Jesus os carregou para longe. Distante como é o local onde o sol nasce, distante do oeste. Onde o sol se põe quando sua jornada do dia se acaba. Nossos pecados foram carregados para tão longe, por nosso bode expiatório há 19 séculos. 21 séculos, e agora sendo procurados, não serão encontrados. Não serão encontrados, disse o Senhor. Venha, minha alma, acorde-se completamente e glorifique o Senhor por essa mais rica bênção. Aleluia! Somente o Senhor poderia remover o pecado por completo, e Ele o fez de modo divino, fazendo uma varredura final de todas as nossas transgressões. Charles A. Spurgeon. Quando o pecado é perdoado, nunca é cobrado novamente. A culpa do pecado não pode mais retornar, assim como o leste não pode se tornar oeste, ou o oeste se tornar leste. Stephen Charnock. Versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, o pai se compadece de seus filhos que são fracos em conhecimento e os instrui, se compadece deles quando agem de modo insubordinado e tem paciência com eles, se compadece deles quando estão enfermos e os consola quando caem e os ajuda a levantar-se novamente, quando causaram ofensa e, após sua submissão, os perdoa, quando são injustiçados e lhes fazem justiça. Portanto, o Senhor se compadece dos que o temem. Matthew Henry. Dos que o temem. O temor de Deus é uma deferência a Ele que o leva a sujeitar a sua vontade a Ele. A dele, coloque engajado em agradá-lo, enche seu coração de contrição em vista de libertinagem passada, de alegria diante de seu sorriso. Conduz você em seu amor e o enche de esperança de sua glória. George Bowen. Versículo 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Não como um charlatão não qualificado, que tem apenas uma forma para todos, fortes ou fracos, jovens ou velhos, mas como um médico sábio que considera seu paciente e então escreve sua receita. Homens e demônios não passam de farmacêuticos de Deus. Eles não trabalham com o nosso físico, mas fornecem o que Deus prescreve. Balaão se agradou muito da gratificação de Balaque, mas não conseguiu ir à distância de um fio de cabelo da comissão de Deus. William Gurnall. Versículo 14 e 16. Somos pó. Eu nunca vejo um desses pilares espirais de poeira que, como um tufão simulado, rapidamente alcança a estrada em um dia ventoso sem pensar. Lá está a imagem da vida, pó e ar. Observe como este aparente pilar não passa de uma condição ativa de partículas de pó e estas partículas em transformação contínua. A forma depende do movimento incessante. Apesar da areia flutua no ar impalpável enquanto partilha o seu movimento. Acaba-se o movimento e ela despenca. Então os torrões opacos de terra do campo, golpeados pela força, ganham asas e voam ganhando vida, participam por certo tempo em seu rápido curso, e então a força exaurida retornam ao seu estado anterior. Um turbilhão, um fluxo mantido por forças externas, que cessam quando estas forças são retiradas. Isto é nossa vida. James Hinton, em Pensamentos sobre a Saúde e algumas de suas condições, versículo 15. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva. Ele vive na relva e vive como a relva. O milho não passa de relva educada, e o homem, que dele se alimenta, compartilha de sua natureza. A relva vive, cresce, floresce, cai sobre a foice, seca e é removida do campo. Leia esta sentença novamente e você
encontrará nela a história do homem. Vivendo seu curto dia, ele finalmente é cortado e é muito mais provável que secará antes que atinja a maturidade ou que seja arrancado repentinamente, muito antes de cumprir seu tempo. Como a flor do campo, assim ele floresce. Uma grande congregação em trajes de muitas cores sempre nos lembra de um prado radiante com muitas tonalidades. E a comparação se torna uma triste verdade quando refletimos que assim como a relva e sua formosura em breve passam, assim também aqueles a quem contemplamos em toda a sua beleza visível. Versículo 16: Pois, soprando nela o vento, desaparece. É necessário apenas um pequeno vento, nem mesmo uma foice. Um sopro é suficiente, pois a flor é frágil demais. Charles Haddon Spurgeon. Um sopro de ar, um vento gentil passa sobre ela, e ela se vai. Não seria tão estranho se uma tempestade, um turbilhão passando sobre a flor a varresse para longe. O salmista quer dizer muito mais que isso. O toque mais gentil, a brisa sussurrante a carrega. Ela, em pouco tempo, se torna uma estranha, não mais conhecida do pequeno espaço que antes preenchia, movimentando-se constantemente. Henry Coles. O efeito destruidor que parece ser aqui abordado de ventos catastróficos atacando a estrutura do animal não é de modo algum exagerado pela comparação ao repentino esmorecimento de uma flor. Millet descreve centenas de pessoas em uma caravana como asfixiadas pelo fogo e pela poeira, do qual o vento mortal, que às vezes prevalece nos desertos orientais, parece ser composto. E Sir John Chardin descreve este vento como fazendo um grande barulho sibilante, e diz que parece vermelho e flamejante e mata aqueles a quem atinge por um tipo de asfixia, especialmente quando ocorre durante o dia. Richard Mant. Versículo 17: Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Abençoado, mas que vasto é o contraste entre a flor débil e o Deus eterno. Que maravilhoso a sua misericórdia unir a nossa fragilidade à sua eternidade e nos tornar eternos também. Desde a antiga eternidade, o Senhor viu o seu povo como objetos de misericórdia e, como tais, os escolheu para se tornarem participantes de sua graça. A doutrina da eleição eterna é muito prazerosa para aqueles que têm luz para enxergá-la e amor com o qual aceitá-la. É um tema para a contemplação mais profunda e a alegria mais elevada. Charles Haddon Spurgeon. Desde a eternidade, por predestinação à eternidade, por glorificação, daquele sem início para aquele sem fim. Bernard. Versículo 19. E o seu reino domina sobre tudo. Ele tem um corvo para Elias, uma planta para Jonas, um cachorro para Lázaro. Ele faz o Leviatã, a maior criatura vivente, preservar o seu profeta. Faz um terrível leão ser morto, como foi por Sansão. Ou não o permite matar, como foi com Daniel. Ou matar, mas não comer, como foi com aquele profeta em 1 Reis, capítulo 13. Aqui estava o Senhor. Com relação a metais, ele faz o ferro flutuar, rochas fenderem sobre os demônios. Eles devem obedecê-lo, ainda que involuntariamente. Porém, estes se rebelam continuamente contra ele e violam a sua vontade. Sim, de fato o fazem contra a sua complacência, não contra a sua permissão. Não há, então, tempo, nem hora da morte, nenhum lugar, nem o momento mais doloroso, não há criatura, nem o diabo, mas o Senhor pode nos libertar de todos. Portanto, em todos os momentos, em todos os lugares e contra todas as criaturas, confiemos nele para a libertação. Thomas Adams. Quando Melanchthon foi extremamente solícito com a relação às questões das igrejas em seus dias, Lutero admoestou nestes termos: Monendus est Philippus ut designate esse rector mundi. Não deixe que Filipe se mantenha como governador do mundo. David Clarkson. Todos os seus anjos, versículo 20, todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e de obedeceis à palavra àqueles que fazem a vontade de Deus fiel e obedientemente. Tem Deus lutando por eles.
E então o que pode ser contra eles? Neste caso, o próprio trabalho os fortalece e é como a maré levando-os adiante, porque é a obra de Deus. Por outro lado, os que correm contra a vontade de Deus têm o Senhor contra eles. E então o que pode estar a favor deles? Pode um homem empurrar o mar para longe? Pode ele alcançar o sol e tirá-lo de seu curso? Então, pode ele esperar ser forte quando estiver lutando contra a vontade de Deus? Julius Charles Hare. Versículo 20. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Veja como o homem finito pode acordar o louvor ilimitado. O homem é muito pequeno, contudo, colocando suas mãos sobre as teclas do grande piano do universo. Ele o desperta em trovões de adoração. O homem redimido é a voz da natureza, o sacerdote do templo da criação, o chantre na adoração do universo. Oh, que todas as obras do Senhor da terra fossem libertas da vaidade à qual foram sujeitas e levadas à gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O tempo se acelera e certamente virá. Então todas as obras do Senhor de fato o bendirão. A promessa imutável está amadurecendo. A misericórdia certa está a caminho. Apressem-se, vocês, horas aladas. Charles Haddon Spurgeon.